Essa é uma conversa de Jesus num capítulo carregado de ensinamentos. Inclusive, há aqui nesse capítulo parábolas, 2 parábolas pelo menos, e o anúncio de Jesus Cristo sobre ele vir a passar pela morte e ressurreição, além de uma cura, a cura do cego de Jericó. Mas nesse capítulo tão intenso, tão cheio de coisas, há um momento de uma pequena pausa, parece, como se fosse um intervalo no momento do ministério de Jesus, é quase como se ele tivesse dado uma paradinha para descansar, e nessa paradinha para descansar, as pessoas começavam a levar as crianças para que também tocasse nas crianças. E é muito legal porque nesse momento Jesus revela algumas coisas sobre esse trato com as crianças que nos fazem pensar sobre esse ser criança, ou ser como uma criança, porque delas é o reino dos céus, nas características que vão ser faladas aqui. Bom, é evidente que nós não estamos tratando de crianças, nem Jesus, como se fossem pessoas totalmente tranquilas, sem defeitos ou sem problemas. Provavelmente alguns de nós aqui devem lembrar de como eram quando crianças e falavam assim, eu não sei como que eu cheguei até aqui, porque eu era uma criança terrível. Quantos podem dizer assim, eu era uma criança terrível, eu era bagunceiro? Para quem era uma criança bagunceira aí? Levanta a mão, quem era bagunceiro? Quem lembra de uma surra épica? Ok. Alguém aí conheceu o chinelo teleguiado? Ok. E às vezes, casa que tem, você fica pensando, casas que tem muitas meninas, o pai é aquela pessoa que ele tem que conduzir a vida de modo a saber que o tempo da vida dele não é o tempo cronológico, é o tempo da arrumação das meninas na casa, né? Porque as meninas começam a se arrumar e aí é o tempo delas. Né? Então, ele fala assim, quando vocês estiverem prontas, eu começo a me arrumar e fico pronto antes. E casa que tem muitos meninos, é uma casa também que é difícil de controlar, porque, claro, todos nós aqui, se já tivemos irmãos, temos irmãos, lembramos de ter, em algum momento, levado uma dura por algo que não fez. Quem já foi injustiçado aí por causa de um irmão? Todo mundo já foi injustiçado, né? Eu não fiz, não fui eu, não importa. Tem mãe que fala assim, vou acertar todo mundo, que é para ser todo mundo igual, para todo mundo aprender igual mesmo e tal. Essa verdade é que a vida de criança ela é muito assim, muito cheia de novidades. E algumas coisas a gente tem que levar em consideração nesse contato de Jesus aqui. Em primeiro lugar, é quando Jesus fala, não as impeçais. Jesus está dizendo com isso não apenas algo para as crianças, mas algo que deve ser vivido por cada um de nós, como entendimento da nossa vida como filhos de Deus e como cristãos. O nosso papel no cristianismo não é viver dentro da nossa própria bolha, como a gente fala. Existem muitas bolhas. E entre as bolhas está a bolha da nossa vida, que é a vida de uma igreja evangélica, às vezes. Onde nós estamos aqui, estamos muito felizes por estar aqui, e é muito bom estar num culto, é muito legal ver, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estar ali no estacionamento, ver o pessoal chegar, e é tchauzinho para um, e é oi para outro, e é aquela conversa toda, e vem cheio de novidades, é muito legal. Estar na igreja é muito bom. Mas quando a gente olha para o estar na igreja, por exemplo, a um domingo, ou numa terça nos cultos, ou numa quarta nos cultos, numa quinta de tarde, ou mesmo num sábado de noite com a juventude, é muito bom, mas me faz lembrar daquele momento em que Jesus estava com os discípulos e ele viveu a transfiguração, quando um dos discípulos vai dizer, Senhor, vamos fazer umas tendas para nós e vamos ficar aqui. E vamos viver essa vida aqui. E Jesus fala para eles, não, nós temos que voltar. Porque nós temos uma missão a cumprir.
Às vezes, o não impeçais não é simplesmente que as pessoas são impedidas de chegar a Jesus por nós, e eu poderia gastar um tempo falando a respeito do testemunho, porque é o nosso testemunho que pode impedir pessoas de chegar a Jesus, quando alguém faz algo que não agrada o coração do Senhor, ou dá mau testemunho fora, que outro vai dizer assim, se for para ser um crente desse jeito, eu não quero ser como os crentes. Isso é impedir pessoas de estar no reino. Mas também nós impedimos as pessoas de estar no reino de Deus e com Jesus, quando nós simplesmente não saímos do nosso núcleo e não deixamos que as pessoas tenham acesso à vida de Deus na nossa vida. Porque a nossa vida tem que falar de Jesus. O nosso viver diário precisa falar de Jesus. O nosso estar aonde estivermos precisa falar de Jesus. E olha como é interessante. O normal seria, e é o que sempre a gente ensina, é que crianças imitam comportamentos. E é verdade. Cada pai aí sabe muito bem disso. Que os filhos vão imitando os seus comportamentos, o seu jeito, a mãe também sabe disso. Quando você menos imagina, ele está fazendo ou um gesto, ou ele está falando algo, e não é verdade? Essa coisa de criança imitar, todo mundo que tem uma criança numa determinada idade em casa, fica vigiando suas próprias conversas de adulto, porque a criança está ouvindo, não é verdade? A criança está ouvindo. E eu não estou falando de dizer palavras torpes, de falar palavrão. Isso também é absurdo. O crente não tem que ficar falando palavrão. Mas às vezes coisas que criança entrega, não é verdade? É dizer, você é fulano, minha mãe estava falando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E criança entrega. E ela nem é fofoqueira, ela só fala. Ela só fala. Então tem uma idade que as pessoas ficam cuidando, porque a criança imita, observa, mas aqui é impressionante a capacidade de Deus, através do Espírito Santo, falando por Jesus Cristo para cada um de nós, que há uma inversão aqui. Nós é que temos que imitar a criança. Nós é que devemos imitar. Imitar numa série de coisas. Então veja, quando ele falou delas ao reino dos céus, eu vou citar aqui 4 coisas que eu acredito verdadeiramente que podem estar no comportamento dessas crianças, mas que são 4 coisas que devem estar no nosso comportamento, para que se eu quero ser um cidadão do céu, e a Bíblia fala de ser um cidadão do céu, aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, não volta atrás nas suas palavras, é sim, sim, não, não, e uma série de outras coisas. Mas, em primeiro lugar, é preciso falar da pureza. A pureza é alguma coisa impressionantemente importante na vida com Deus. Não é à toa que a Bíblia fala que o coração do homem é terrivelmente corrompido. Quando algo é corrompido, ele não está puro, não há pureza nesse comportamento. Todos nós que lidamos com algum tipo de coisa relacionada à informática, à internet, a gente fala, quando vê alguma coisa que vem um tal do arquivo corrompido. O arquivo corrompido é aquele que você não consegue abrir, ele não tem mais valor, ele não tem mais motivo de existir. Nós somos conduzidos o tempo todo a perder a nossa pureza e a corromper o nosso coração. A corromper o nosso coração, o nosso comportamento, as nossas palavras e tudo aquilo que nós deveríamos ser. Isso não é para quem quer ir para o reino dos céus. Dela dos reinos dos céus, quando o Senhor diz, exatamente em primeiro lugar pela pureza. A pureza é fundamental, isso diz respeito à santidade, isso diz respeito às nossas palavras, isso diz respeito ao nosso comportamento, diz respeito até mesmo ao nosso pensar. Como pensamos? O que dirige os nossos pensamentos? Em segundo lugar, a gente pode levar em consideração a questão da simplicidade. A simplicidade das crianças, ela é fundamental. Quem tira a simplicidade de uma criança é um adulto. Normalmente é um adulto. A gente vê tantas críticas e tantas coisas se falando a respeito das crianças que são tiradas das suas fases, são roubadas das suas fases, para que façam coisas que não são coisas de crianças, seja nas vestimentas, seja nas palavras, seja às vezes até mesmo na situação social. Mas a simplicidade é algo fundamental. A Bíblia fala a respeito disso, quem é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade, ela se manifesta de muitas maneiras. A vaidade é diferente do ser cuidadoso e de cuidar da sua forma de se vestir, da sua forma de se apresentar publicamente. É muito bom que sejamos pessoas cuidadosas com a nossa aparência, isso não tem a ver com a nossa vaidade. A vaidade, ela se manifesta no momento que alguém acha que é maior que o outro.
A vaidade se manifesta quando alguém se imagina superior ao outro. E essa superioridade pode ser através até mesmo das suas próprias titulações. Das suas titulações, do dinheiro que você tem, das coisas que você tem e também da forma como você se veste. Deus espera que sejamos simples. E a nossa simplicidade significa entender aquilo que o Senhor nos ensina, de que nenhum deve se considerar superior ao outro. E isso a Bíblia nos ensina também quando participamos da ceia. Porque quando participamos da ceia do Senhor, nos lembramos do sacrifício de Jesus, lembramos que o sacrifício de Jesus foi feito para todos nós da mesma maneira, e todos nós somos importantes para Deus, inclusive essa pessoa que está do seu lado. Você pode dizer isso para ela? Olha, você também é importante para Deus. Alguns fizeram uma cara de, você também é importante para Deus, alguma coisa parecida com isso. Não, você é muito importante para Deus. Deus te ama, olha. Então, alguns aproveitam o momento e falam assim, olha, você é importante para Deus, Jesus morreu por você, não faz bobagem. Há uma terceira coisa que é muito importante, que é a intensidade. Criança é ou não é intensa? Desde quando está na barriga. Todo mundo já contou, dependendo da voz que ouve, chuta a barriga, fica fazendo fervo lá dentro, depois que sai, criança, a hora que começa a berrar e chorar, você realmente fica preocupado, dependendo do berro, que você fala assim, meu Deus, todo mundo que mora em condomínio, que tem um bebê, e o bebê começa a chorar, fica preocupado, começa a ficar assim, ai meu Deus, os vizinhos, vizinho que lute, né? Tem um bebê na casa, vai fazer o quê? Mas chora, né? Chora. E a criança que tem a capacidade de chorar sem derramar uma lágrima de uma forma muito impressionante. Não é verdade? Já viu isso? Berra e não saiu uma lágrima. Mas ela está ali, intenso. E ela vai crescendo com essa intensidade. A intensidade de amar de verdade, de se entregar de verdade. E isso é maravilhoso porque isso diz respeito a nós podemos perceber que a intensidade da entrega de uma criança no seu relacionamento, por exemplo, com Deus, e a gente vê isso quando tem os eventos com as crianças aqui, e se ela fala que ela veio aqui para aceitar Jesus, ela está aceitando Jesus, nem que seja a 30ª vez da vida dela. Mas ela está se entregando para Jesus. E vem com a alma limpa, o coração tranquilo, e para viver isso intensamente, e viver ao lado do Senhor. É mais uma vez falar sobre não ser corrompido. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou vai servir um, ou vai servir a outro. Uma criança que serve a Jesus, ela serve a Jesus. E o que se espera de nós é exatamente isso. Na intensidade da entrega, no relacionamento com o Senhor, nosso Deus, nós devemos ser intensos. Quando cantamos, cantamos. Quando oramos, oramos. Quando dedicamos a leitura bíblica, dedicar a leitura bíblica. Tudo que fizemos. E essa intensidade é tão plena que a palavra do Senhor nos ensina que tudo que fizemos, em ações ou palavras, devemos fazer em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Todas as nossas ações, tudo aquilo que se faz na nossa vida é para a glória de Deus e é em nome de Jesus. A intensidade de uma criança se manifesta quando ela está brincando, e ela brinca de verdade. Já falei aqui que quando você vai a um aniversário de criança, e todo mundo gosta de ir a aniversário de criança, né? Todo mundo ama ir no aniversário de criança, porque para que todo mundo que é adulto gosta de... Por que todo mundo que é adulto gosta de ir na festa de criança? Para comer. Para comer. E todas as crianças que gostam de ir numa festa de criança, gostam de ir lá por quê? Para brincar. Tem criança que se a mãe não parar e falar, você vai comer, ela passa a festa inteira, não come nada. Tem que comer alguma coisinha. Porque e tem mãe que ameaça, né? Se não comer, não brinca mais. Ainda usa desse recurso horroroso, mas usa. Para a criança parar e comer. Porque ela está entregue naquilo. Ela está vivendo intensamente aquele momento. Canta o parabéns e canta de verdade, quer sair na foto e se deixar sopra a vela que não é dela. Porque ela está vivendo aquele momento, ela está numa festa.
Então, uma criança, ela é intensa, e essa intensidade é o que se espera de nós, no nosso relacionamento com o Senhor. Nós estamos aqui para viver uma vida com Deus, vamos vivê-la intensamente. Vamos vivê-la exatamente como se realmente Cristo voltasse amanhã. E eu gosto dessa frase, vamos viver o hoje como se Cristo voltasse amanhã, porque é uma verdade absoluta. Nós estamos a cada dia mais percebendo isso, que a volta do Senhor se abrevia. O arrebatamento da igreja é breve. E nós precisamos fazer a vida com o Senhor ser intensa na nossa vida. E a última coisa que eu menciono dessas coisas importantes a respeito disso, de ser como uma criança para estar no reino do céu, é a entrega. A dependência. Para dizer melhor a palavra dependência. Uma criança, ela depende de um adulto, a partir de uma determinada idade, ela vai ganhando certas autonomias, ok, a gente entende isso. Mas desde bebê, uma criança depende de um adulto, queira ela ou não. E exatamente porque ela depende, ela se entrega. E aquele trecho bíblico que fala assim, sobre estar como uma criança desmamada, né, que acabou de se alimentar, para com sua mãe, a minha alma contigo, porque uma criança, depois que ela acaba de mamar, o que acontece com ela? Ela se entrega completamente, ela dorme, ela fica tranquila, ela fica entregue, é totalmente indefesa. A defesa dela é exatamente esse adulto. E todo mundo que sabe que a gente vai falando das etapas da vida e sabe, principalmente os pais, né, é muito engraçado isso, o pai, não a mãe, o pai, aquela etapa que ele é o herói, isso é muito legal, que ele é a maior referência, depois vai crescendo e vão mudando certas referências depois que eles vão ficando maiores, nós mudamos. Mas a verdade é que tentar entender esse relacionamento com Deus como de uma criança indefesa e totalmente dependente, aquela que estava no colo da mãe, essa é a dependência que nós devemos trabalhar na nossa vida. Nós dependemos de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor são todas as coisas. Quando a Bíblia diz assim, quem primeiro deu a ele para que depois recebesse de volta? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós dependemos de Deus. Meus irmãos, a cada dia mais nós precisamos viver essa vida de dependência do Senhor.